Olá pessoal, eu me chamo Hugo. E eu sou a Mariana. E hoje nós viemos aqui falar sobre o porquê saímos do CLT. E aí, Hugo, por que você saiu do CLT? Antes de falar o porquê eu saí do CLT, eu preciso explicar o porquê eu entrei no CLT. Eu recebi uma oportunidade de trabalho e naquele período eu estava prestes a casar. A oportunidade de trabalho que eu tive foi de jovem aprendiz. Então, naquele exato momento eu comecei a trabalhar e com 2 meses de experiência ali como jovem aprendiz já fui contratado em tempo integral para estar trabalhando naquela empresa. Então não fazia sentido eu deixar o CLT naquele momento porque eu recebi essa oportunidade e precisava me casar. Pergunta que não quer calar, o que me fez sair do CLT? O que me fez sair do CLT foi porque eu tive a certeza e a clareza enquanto eu estava trabalhando naquela empresa que eu não nasci para aquilo, eu não me adequava àquele sistema CLT. Com isso eu não estou dizendo para você que você tem que sair do CLT, que você não deve trabalhar no CLT. Esse vídeo aqui não é para dizer a você o que você tem ou não de fazer, mas se você se identifica com a nossa história, isso fica um pouco semelhante a você, vai te ajudar de alguma maneira. O segundo motivo que eu saí do CLT é porque meu pai em vida deu um terreno para cada filho. Então nesse terreno eu e Mariana decidimos fazer uma casa bem pequenininha para daí então construirmos o nosso residencial de casas. Porém, há 8 anos atrás, esse bairro ele era bastante desvalorizado, ele não era pavimentado, a iluminação era péssima, então a gente era bastante desmotivado nessa ideia de fazermos um residencial. Não valeria a pena esse investimento, não valeria a pena renunciar, economizar para construir um residencial em um bairro tão desvalorizado. E durante esses 8 anos que se passaram, a gente viu realmente o bairro ser bastante valorizado. Então hoje ele é pavimentado, tem uma boa iluminação, é um outro bairro, né? Na época em que o pai de Hugo comprou para cada filho, era um valor muito baixo, né? Ele fala até que tinha gente que trocava terreno por bicicleta, por caminhão, né, Hugo? E tinha essa troca que Mariana especificou, era bicicleta, coisas fúteis. Então a valorização foi muito alta. Então nós persistimos nesse propósito porque nós acreditávamos que ia ter uma grande melhoria no bairro e graças a Deus foi assim que aconteceu. Então qual foi a estratégia que nós utilizamos para construir o residencial de casas? Naquela época, trabalhando pela CLT, eu ganhava um valor de um salário mínimo. Um irmão meu me chamou para poder trabalhar de motoboy aos finais de semana. Quando eu fui trabalhar de motoboy, eu percebi que aquele valor era o triplo daquilo que eu ganhava em uma diária trabalhando no CLT. Então, tendo essa percepção, eu conversei com minha esposa e nós tomamos a decisão. É melhor sair do CLT e trabalhar como motoboy, ganhando o triplo por dia e assim conseguiríamos construir com mais facilidade aquele residencial de casas. Então eu trabalhava em torno de 8 horas de relógio no CLT e passei a trabalhar em torno de 10 horas de relógio como motoboy de segunda a sábado. Então aquilo que era para ser uma renda extra passou a ser a fonte principal de renda. E eu me lembro que na época o Hugo fazia questão de sair 5 da manhã para ter as primeiras corridas ali para ele, porque era só ele e o que outro motoboy? Mais ou menos isso. Ganancioso eu era, né? Então foi uma estratégia que não fazia sentido para a maioria das pessoas, mas para nós sabíamos que aquilo ali era a curto prazo e a curto prazo aquela ideia ela fazia muito sentido. E lembrando, gente, que isso foi há 8 anos atrás. E o motoboy há 8 anos atrás era bem mais desvalorizado do que hoje, não tinha aplicativo de motoboy, então as corridas elas ficavam mais presas em um único motoboy, porque as pessoas pegavam o número do motoboy. Na época, quem soube aproveitar o motoboy conseguiu ganhar bastante dinheiro em poucas horas de serviço, que era o que a maioria das pessoas fazia. E o Hugo fez totalmente o contrário, já que com menos horas eu ganho equivalente a um salário mínimo, eu vou trabalhar mais horas para ter mais do que um salário mínimo. Era mais ou menos assim, eu chegava às 5 da manhã e meio-dia eu já estava em torno de R$90 na carteira. Então eu prolongava isso para poder ter um valor bem maior na carteira para poder fazer esse investimento. Depois de uns 2 anos, o Hugo comprou um ponto fixo de motoboy. Depois de uns 2 anos? Justamente, que o ponto fixo se chama PA. Isso. É como a gente chama aqui. Nessa época eu aproveitava para fazer bolo, para fazer torta, para vender tanto para os rapazes que trabalhavam nesse ponto, tanto para os clientes que chegavam para pedir motoboy. Eu conseguia fazer um dinheirinho extra que fazia a diferença ali no dia da feira, na hora de comprar um remédio, justamente, ou na hora que um pneu fura, que motoboy tá sempre consertando o pneu. Só um adendo aqui, a gente tinha 3 rendas nesse momento, que era
dos bolos, das tortas que Mariana fazia, dos clientes que eu tinha, que eram os clientes fixos, e do PA que eu tinha comprado para poder ganhar essa renda também em cima do PA. Se você parar para observar, se você for uma pessoa estrategista e inteligente e entender o que está no auge naquele momento, você consegue acrescentar pequenas rendas, mas que quando você junta elas, elas conseguem ter uma grande renda. Comecei a vender bijuteria, depois comecei a vender semijoia, eu fotografava, teve a minha época também de fotógrafa, que eu amo fotografar. E durante todo esse tempo, gente, nós éramos bastante econômicos. Então eu acho que essa também é uma parte muito interessante a se ressaltar. Então na época que todo mundo estava viajando, nós não estávamos viajando. E a nossa diversão na época era tomar açaí no final de semana, que era tiro e queda todo final de semana. Era o nosso rolê de tomar um açaí. Então eu nem gostava de comprar maquiagem para ser mais econômica ainda. Então a gente tinha pequenas fontes de renda, que quando juntava todas elas, acabava sendo uma grande fonte de renda. Mas tudo isso fazia uma grande diferença porque nós éramos econômicos. E uma questão importante sobre essa questão da economia que Mariana falou, é que muitas pessoas elas se iludem com a ideia de serem dublês de ricos. Essas pessoas elas querem viver mostrando uma vida que elas não têm, ostentando aquilo que elas não têm. Elas querem comprar tênis de marca, roupa de marca, relógio de marca e querem viver esse estilo de vida sem essa possibilidade. Colocam tudo no cartão e esse é o grande problema para o processo do enriquecimento. Você nunca vai enriquecer dessa maneira se você construir esses pilares. Então a forma mais interessante de você enriquecer é tendo essa consciência da economia e do investimento. E as coisas começaram a ficar um pouquinho melhor quando eu comecei a trabalhar como social media. E foi nesse exato momento aonde começou a surgir o Uber. E foi nesse momento em que nós achamos melhor fechar o ponto do PA, porque nós não tínhamos mais cliente, porque as pessoas elas só queriam chamar motoboy através do aplicativo. E as empresas de restaurante, elas também não estavam mais contratando motoboy, porque elas estavam só vendendo o delivery através do aplicativo. Então, você também precisa entender o momento de iniciar o projeto, mas mais importante é você também entender qual é o momento de fechar esse projeto a iniciar outro. Mas aí vai ser cenas de outro capítulo. Em outro vídeo a gente vai falar qual foi o momento em que o Hugo saiu do motoboy e o que foi que a gente fez depois disso. Mas o ponto mais importante que a gente quer deixar claro nesse vídeo aqui pra vocês é que sim, vai ter algumas pessoas que, como nós, vão começar a vida tendo um pontapé. E é óbvio que isso faz toda a diferença. Mas não se engane que tem sim sacrifício, tem renúncia, tem esforço, tem disciplina para você conseguir manter aquilo que você recebeu. Senão, da mesma forma que, entre aspas, veio fácil para sua mão, também de uma forma muito fácil vai escapulir da sua mão. Eu costumo sempre lembrar do rei Salomão, que recebeu uma bela de uma herança do seu pai Davi. Todavia ele não se acomodou, ele triplica tudo aquilo que Davi oferece a ele através do seu reinado. Em tempos de paz, usando sua sabedoria, sua inteligência, faz com que o reinado de Israel se torne um reinado muito numeroso em todos os aspectos. E só dando um adendo aqui, é que na época de Davi teve muitas guerras, e a época de Salomão foi época de paz. Então ele poderia ter se aproveitado da época de paz para dar uma relaxada e só aproveitar. E pelo contrário, ele aproveitou a época de paz, lembrando aquilo que a gente falou lá anteriormente, de você entender a hora de começar e a hora de parar. Salomão entendeu que, na verdade, o momento de paz era a hora dele triplicar aquilo que ele fez. Como acontece muito nos dias de hoje, vários herdeiros, eles simplesmente ficam esperando, ficam com a cara para cima, levando em conta que, na verdade, você deve arregaçar as mangas e ir para cima, que nem Salomão fez. Afinal, quantas pessoas transformam as bênçãos em maldição? Em contrapartida, também tem aquelas pessoas que começam do zero, assim, não recebeu herança nenhuma, não tem nem exemplo familiar, porque tanto você recebe uma herança financeira, mas tem pessoas que também recebem herança no intelecto, né? De saber controlar suas emoções. Tem gente que não recebe nenhuma coisa nem outra. E eu sei, gente, eu tenho total clareza que você começar do zero, sem ter nada, nem ter um apoio familiar, não ter nenhuma base familiar, isso realmente acaba gerando um impacto gigantesco na sua vida. Mas o que eu posso dizer pra você é não se vitimize, né? Não se apegue ao lugar que você veio. A gente não pode controlar o que fizeram com a gente, mas a gente pode sim controlar a nossa história e a nossa vida a partir do momento que a gente se torna adulto e a gente começa a comandar a nossa própria vida. Gosto muito de lembrar da história de José, porque José era o cara que tinha tudo. E de repente, a vida dele teve uma reviravolta, ele foi vendido
pelos irmãos, era o queridinho do papai, ele passou, gente, a não ter nada, a não ter família, ele foi para uma terra completamente distante da dele. Ele foi vendido, foi caluniado, foi preso, mas quando você lê a história de José, você vai ver que em tudo que ele fazia com maestria e com zelo, ele fazia com dedicação. E José tinha motivos para ser revoltado. Talvez a sua história seja parecida com a de José. Você tenha todos os motivos para ser uma pessoa revoltada. Mas aprenda com José e faça com maestria e com zelo tudo o que você se propor fazer. E em algum momento você vai colher desses frutos que você está plantando. Interessante que depois de tudo isso, José se tornou governador da maior potência mundial daquela época, a nação que dominava tudo, o Egito. E ele, com inteligência e dedicação, como Mariana mesmo falou, através dos seus frutos, através da sua plantação, você vai colher os frutos. E lembre-se sempre, não se importe com os zombadores, não se importe com as pessoas que descredibilizam, não se importe com essas pessoas que não têm crítica construtiva, não têm a capacidade de fazer, mas só têm a capacidade de falar. Não se importe com essas pessoas, faça você e você verá os frutos acontecerem. Exatamente isso, gente. Por isso que a gente decidiu abrir aqui esse canal para falarmos e incentivar você que trabalho duro e inteligência é o segredo para o sucesso. E sucesso não é só você enriquecer, né? Sucesso é relativo para cada uma pessoa. Você ganhar mais financeiramente é uma parte, é uma fatia do bolo do que é ter uma vida de sucesso. E não basta só ter a teoria, né, gente? Porque a teoria é sempre muito fácil. A gente também tá na prática e mostrando para vocês o que a gente fez na prática, o que funcionou e o que não funcionou. Então, se você gostou desse vídeo e você quer saber mais da nossa história, a gente tá compartilhando aos poucos aqui. Se inscreva, compartilhe com seus amigos, não deixe de deixar seu like, que também ajuda bastante na divulgação do vídeo. E comente aqui o que você gostaria que a gente viesse falar aqui, se você tem alguma curiosidade ou se você quiser tirar alguma dúvida, fique à vontade para deixar seu comentário, né, Hugo? E é isso, galera. Valeu, um abraço para todos vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau.